Estamos chegando, chegando, porque você que está aí agora meio desanimado, que horas são agora? 1 da manhã, meia-noite, não sei qual o horário que você está acessando agora este programa, mas com certeza ele irá falar direto ao seu coração e à sua mente, porque este é o programa A Luz da Psicologia. Estamos aqui na TV Ondas Play, você sabe, nos principais aplicativos da sua Smart TV e também para 193 países e o Brasil todo abraçando a nossa programação. Muito obrigado pela sua presença. Vamos com o nosso, que é protagonista aqui desse programa, é o dono do programa. Eu sou apenas aqui um papagaio de repetição, mas, claro, ele é o grão-mestre, nosso querido Dr. Luiz Aibinder. Tudo bem, Dr. Luiz Aibinder? Bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia para você, para quem está agora nos assistindo, saudações para todos que tem qualquer horário. Bom dia para todos, uma vida com muita paz e sossego. Tá vendo? Até paz ele está desejando para as pessoas agora. Hoje ele está inspirado, hoje ele está tranquilex, né? Mas você, meu amigo, saiba que nós estamos aqui trazendo sempre um tema para você dentro desse programa, né? E esse tema é voltado para assuntos cotidianos. Dentro do nosso quadro, nós teremos o tema principal do programa de hoje, que é medo da morte. A origem do medo da morte está associada ao desconhecido, à falta de controle que nós temos sobre ela, não é isso? Aí a pessoa fica naquela, porque você sabe que praticamente tudo você pode controlar com a sua mente, com as suas atitudes, mas e a morte? Você sabe o dia, a hora da sua? Afinal, é a única certeza que nós temos nessa vida, que nós vamos morrer. Isso é indiscutível. O excesso de medo de morrer também está ligado à imagem da vida que levamos. Tudo isso e muito mais, vamos falar aqui com ele, Dr. Luiz Aibinder, que tem uma coisa para te contar. Porque sabe por quê, meu amigo? Porque contaram para ele. Então, você pode participar. Tem medo da morte? Ligue. Não ligue não, né? Pessoal, liga não. Tá, o pessoal não quer que ligue, porque a gente quer que você vá conhecer o nosso portal novinho em folha, que tá lindo, cheio de coisas novas lá para vocês. Então vai lá no www.tvondasplay.com.br e é lá que você vai, digitar no chat a sua mensagem e nós vamos estar aqui. Um abraço ao professor Gilson Paixão, que eu já sei que ele já está lá de plantão, porque ontem me mandou uma mensagem dizendo que ficou muito feliz com recebendo o banner do Dr. Luiz Aibinder e disse que está com saudade do Dr. Luiz Aibinder, que gosta muito do programa e estará vendo hoje e vai participar também. Professor Gilson Paixão, um beijo no seu coração. Evelyn, bonitinha, também quem mais, doutor Luiz Aibinder? Quem mais? Evelyn, a Flávia Chiesa, né? Que é todos os nossos participantes, o Tenente, que sempre está assistindo o nosso programa, falou, não quero que eu fale meu nome não, tá bom, então o Tenente, ele já sabe quem é, está sempre vendo o nosso programa, né? A Helenita Pereira, a Mônica Pérez, da Geração Sem Impro. Geração Sem Impro, você já sabe, ela está de olho no seu futuro, mas ela faz você se prevenir o presente. Ela é um curso profissionalizante de Geração Sem Impro. Está lá também, ela compartilha sempre os nossos programas, hein? Então, muito obrigado. E você, então, saiba que contaram uma coisa pro Dr. Luiz Aibinder, sabia? Me contaram. Solta a vinheta. Ô, João, me contaram que numa igreja lotada, o padre, de repente, interrompeu o sermão e pergunta: quem quer ir para o céu? Levante a mão. Aí todo mundo, obviamente, levantou a mão. Menos um sujeito que estava sentado na primeira fila, bêbado, torto de tão bêbado que estava. E o senhor? Perguntou o padre. Não quer ir para o céu quando morrer? Quando morrer eu quero, padre. Eu pensei que o senhor estava organizando a caravana para hoje.
Ai, meu Deus, que é isso, gente? Meu Deus. Bom, doutor Luiz Binder, essa o senhor pegou pesado. Mas tudo bem. Você quer participar conosco e falar sobre esse assunto? Você acha polêmico esse assunto? Então, queridos amigos, prestem atenção. Doutor Luiz Binder, essa é uma pergunta corriqueira, né? Que os seus clientes devem chegar para o senhor e falar: doutor, eu sou hipocondríaco, estou tomando 4, 5, 7 tipos de remédios por dia para me prevenir contra a morte. Eu também estou sentindo uma dorzinha aqui na cabeça, acho que é um tumor cerebral, acho que eu vou morrer essa semana. Eu estou com uma dor de estômago, estou com câncer. Muita gente tem esses problemas psicológicos, hipocondríacos e outros, né, que já tem esse medo da morte naturalmente. Eu não vou para aquele lugar lá não, que é barra pesada, lá eu vou morrer. O que fazer, doutor, quando se tem medo da morte? Aceitar, Odilon, que a morte é um processo natural, faz parte da vida, é como duas asas de um pássaro. Ele não voa com uma asa só. Nascimento e morte fazem parte do mesmo conjunto, não são antagônicos. Um é o fim da estrada, outro é o início, mas não são antagônicos. Aceitar que você não controla a morte é uma sabedoria. Agora, você controla o teu medo da morte. A morte você não controla, mas o medo da morte você pode controlar, evitá-lo. Doutor Luiz Binder, nós sabemos que os cristãos, né, eles têm muito entendimento bíblico e seguem a palavra, né, da Bíblia. E ali muitos, não todos, mas uma grande maioria dos cristãos já se sentem, né, apesar de não ter a certeza, mas já se sentem salvos, né? Essa salvação na Bíblia é de que ele terá uma vida eterna. E outros ainda buscam durante anos esse entendimento para se sentir salvo. A pessoa, quando ela tem uma crença, ela tem uma fé, ela tem menos medo da morte? Dependendo da crença, ela vê o pós-morte como uma mudança de endereço, uma outra condição de vida. E não é exclusivo aos cristãos. Se você pensar esses homens-bombas, esses islamitas radicais que se matam, eles não se matam, eles são mártires na cabeça deles. E eles vão para o céu, vão para o paraíso, cheio de vinho, cheio de mulher. Então, o conceito deles de morte também é semelhante ao do cristão. Ele vai para o mundo melhor, vai para o nível melhor de vida. Tem uma passagem, um apóstolo na Bíblia que fala que se ele morresse, seria lucro. Dá uma procurada depois para mim, produção, que eu vou mostrar para o doutor Luiz Binder, que ele já tem essa certeza de que para ele morrer é lucro. Viver aqui é o que ele tem que obrigação de fazer. Quem seria? O apóstolo Paulo, na carta a Filipenses, ele disse: porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, o apóstolo Paulo falava: portanto, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, você que está nos vendo, pensa dessa forma, você consegue entender isso? Você tem medo? Eu tenho pessoas, doutor Luiz Binder, a pessoa, quando ela é materialista demais, ela tem mais medo de morrer, doutor? Não, ela tem medo de se desapegar do material. Medo de morrer não vem muito ao caso com materialismo ou espiritualismo. Ela tem certas coisas que ela não quer perder. Isso aí é o medo dela. O medo da morte é uma consequência, porque a morte é o fim de tudo. Você abdica de tudo. Mas nós vemos casos... Desculpa, pode concluir, doutor, pode concluir. Não, você teve casos? Nós vemos casos de pessoas... nós tínhamos aí uma repórter, né, muito famosa, não vou citar nomes aqui, porque hoje em dia sabe como é que é, né? Ela tomava, em média, 150 cápsulas de comprimidos, né, para prolongar a vida. Ela já morreu, tá? Mas ela se preocupava em prolongar a vida. E nós vemos pessoas que não se exercitam simplesmente para
para estética. Tem muita gente que quer prolongar o máximo possível a vida. Essa pessoa é uma pessoa que está dando sinais que tem medo da morte ou não? O amor à vida, não, João? O amor à vida. Mas a morte é inevitável. Esses 150 remédios podem garantir a saúde, mas não isenta a pessoa da morte. Eu sei a que pessoa você se refere. Você não tem como escapar da morte. É um fenômeno inescapável. Considere o seguinte, Gordilon. Uma fruta nasce na árvore. Ela amadurece e depois cai. Esse é o nosso roteiro. Vamos cair da árvore mais cedo ou mais tarde. Então, esse negócio, eu quero evitar a morte, não. E quanto a fazer exercício, por exemplo, eu fazia exercício por vaidade. Agora eu faço por vaidade. Eu faço exercício para que eu tenha uma vida útil mais esticada. Mas ela vai ser interrompida mais cedo ou mais tarde, é inevitável. Inclusive, vaidade. Anota aí, produção, essa para mim, eu vou usar essa para mim. Eu estou fazendo, aliás, eu fui na academia ontem, porque eu quero começar a fazer umas caminhadas aqui, né, no lado, estive lá ontem. Eu devia ter falado isso. Ele falou, mas o senhor quer para criar músculo ou para saúde mesmo? Devia ter falado essa. Não, é para minha vaidade mesmo. Vaidade. Vai mais para frente um pouquinho. As pessoas, quando perguntam para mim quantos anos eu tenho, eu falo que eu tenho 20. E enche o peito. Falo, tem uns 20. Aí a pessoa, você é maluco, rapaz? Que 20? Fala sério, Dilon. Quantos anos você tem? Falei, eu tenho 20. Bom, já perdi 59. Agora devo ter uns 20 ainda para viver, né? Possivelmente. Eu tenho 20 para viver. Opa, tá começando a chegar comentários aqui, pipocando para lá e para cá. Obrigado a você que já está participando. Mas você que ainda não está, mete o dedo no teclado, meu filho. Vai lá, www.tvondasplay.com.br. Vem no chat ali, fala com o Dr. Luiz Albino. Aproveita que ele está de bom humor hoje. Tá? Acordou cheio de vida. E você, quer participar? Tem medo da morte? Fala com a gente. Vamos aos comentários. Peraí, tem uma vinhetinha aí? O povo quer saber. Vamos lá. Vamos lá, quem é? Bom, o William Alves está dizendo aqui. Uma coisa é certa, que vamos morrer. Muitas das vezes a gente acaba esquecendo com as correrias e nos momentos de distração. Mas sempre quando vemos alguém próximo ir dessa para melhor, aí sim parece que o medo volta com força total. Confesso... Peraí, subiu outro comentário aqui. Confesso que tenho bastante medo de morrer. Até porque ainda tenho muitos sonhos e coisas que gostaria de fazer antes disso. Dr. Luiz Albino, o William Alves, né? Inclusive membro da nossa equipe, que está assistindo o programa em outro estúdio. Em outra sala, né? Porque o outro estúdio ainda está sendo construído. Ele está comentando que ele tem medo de morrer. E ele vive com essa luta dentro da sua mente. E recentemente perdeu um grande amigo, jovem demais, e aí potencializou na mente dele esse medo de morrer. E ele vive constantemente com isso, porque pensa, tem muita coisa para fazer ainda, e se eu morrer? O que eu devo falar para o William? Ou o senhor falaria o que para o William? William, primeiro não é se eu morrer, é quando eu morrer. Se é uma hipótese, mas quando é uma certeza. Segundo, o medo de morrer não te impede de morrer, te impede de viver. E tendo noção dessa finitude da vida, que mais cedo ou mais tarde ela acaba, não é um bom motivo para você caminhar na direção dos seus objetivos e se realizar, que é muito mais produtivo do que ficar se encolhendo, porque viver com medo é sobreviver, não é viver. Viver com medo é sobreviver e não viver. Então vamos trabalhar essa mente. Doutor Luiz Albino, quando as pessoas têm assim... No caso, uma situação de incerteza como essa, que o próprio William falou, tem algum tipo de tratamento? O psicólogo pode ajudar a pessoa a conviver com a certeza da morte?
Bom, essa certeza não há motivo para dúvida, é uma certeza. Segundo, o Buda dizia: a morte é meu mestre. Você tendo certeza que vai morrer, eu faço a seguinte comparação, Odilon, que eu aprendi com uma aluna, Regina Melli. Ela gosta muito de sorvete. Ela diz que sorvete de casquinha, se você não aproveitar, não saborear, ele vai derreter, vai fazer uma lambança, e você não vai aproveitar. A vida é mais ou menos isso. Se você não aproveitar a tua vida para se realizar, você vai fazer uma lambança da vida, não vai desfrutar de nada e vai ficar sem ela. É melhor desfrutar. A finitude da vida, a morte, nos ensina a aproveitar a vida. Você, em vez de se deprimir porque vai morrer, você pode se entusiasmar porque você, enquanto está vivo, pode se realizar. Eu tenho um amigo que ele tem 60 anos e ele estava falando para mim o seguinte: Odilon, eu estou agora adaptando um sistema novo de vida, porque eu sempre vivi preocupado quando eu vou morrer, preocupado com doença, preocupado. E olha, eu estou com 60 anos, quer dizer, eu fiquei todo esse tempo preocupado, poderia ter vivido intensamente esses momentos e vivi preocupado com a morte, preocupado com a doença. Agora, quando comecei há uma semana a levantar, agradecer a Deus por estar vivo mais um dia e começar a sorrir e viver cada minuto, minha vida mudou, está melhor. Isso seria como se diz, uma receita, doutor Luiz Aibim, da pessoa tem que viver assim já, desde novo, desde sempre, aproveitar cada minuto da sua vida, viver feliz e tentar, apesar das dificuldades, claro, que todos temos, mas encarar a vida de frente. Sim, não tem motivo gastar energia à toa se preocupando com morrer. Eu acho uma bobagem danada. É o mesmo caso que você para teu carro e ficar acelerando ele com ele parado. Vai gastar gasolina, não vai chegar a lugar nenhum. Então aproveita essa energia que você equivocadamente usava se preocupando e melhorar a tua qualidade de vida, que é possível para todo mundo, independente das circunstâncias. Então, isso que é importante você saber, sabe? Melhorar a qualidade de vida. Eu sei. Você é acostumado a comer feijão de corda, com carne seca, com feijão com tudo dentro. Aí veio um médico e falou: a partir de hoje, você vai ter que se exercitar, vai ter que reduzir as gorduras, vai ter que... É difícil parar de fumar, parar de beber. São coisas que é difícil, porque você estava com seu cérebro condicionado a esse tipo de vida. Mas eu conversando, inclusive, com uma pessoa lá na academia, um senhor já, que estava fazendo, ele falou assim, mostrou a foto dele, estava barrigudão, né, e sedentário, ele já estava sem barriga, não estava um saladão, mas já estava definindo o seu corpo. Ele falou: sabe o que é isso? Isso é quando eu enxerguei que aquilo tudo que eu fazia era mais prazeroso do que isso que eu faço hoje. Mas, quando eu descobri que eu também posso ter prazer fazendo isso, eu mudei de lado. Aí eu lembrei do que o senhor falou um dia para mim, aqui nos nossos programas que a gente tem aqui. O senhor disse: é difícil parar de fumar? É difícil parar de beber? É difícil parar de usar droga? É difícil sair da prostituição? É difícil fazer academia? É difícil comer uma comida saudável? É difícil você procurar retidão? Então, peraí. Só que isso que eu falei em segundo lugar faz bem. E isso que eu falei em primeiro faz mal. Escolha o seu difícil. Você quer o difícil que te faz mal ou o difícil que vai te fazer bem? Procure se esforçar para fazer o difícil que vai te fazer bem. Vamos lá para os comentários. Bonitinha. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Odilon. Pera, bonitinha? Então peraí. Ela vem chegando, eu aqui vou esperando. A espera é difícil, mas eu fico tentando. Bonitinha, pode falar. O Mário Quintana disse que a morte é a libertação total. Esse é o Mário? Ou é aqui, Bonitinha? Não, Bonitinha, a continuação. Tá. A Bonitinha disse que Mário Quintana disse que a morte é a libertação total. É quando a gente pode, afinal,
estar deitado de sapatos. É quando, afinal, a gente pode estar deitado de sapatos. Eu digo que nunca gostei mesmo de deitar de sapatos. Então essa libertação eu não faço questão. Beijos estalados. Então o cara deitado de sapato, a libertação total, ela falou, não quero ser livre, não, quero continuar deitada descalça. Obrigado, Bonitinha. O Mário Quintana era muito espirituoso. Ele disse certa vez, Odilon, que ele se arrependia muito, ele não conseguia dormir de tudo que ele deixou de cometer. Repita, eu gosto que essas frases fiquem marcadas. De novo. O Mário Quintana disse, não consegui dormir de remorso por tudo que eu deixei de cometer. Vamos lá, tem alguma pergunta, mais alguma pergunta? Vamos lá, você pode mandar sua pergunta pelo nosso www. Cadê o professor Gilson Paixão? O senhor vai lá no site, manda uma mensagem pra gente lá, professor. Estamos aguardando também a sua participação. É normal pensar na morte, doutor? Agora pensar obsessivamente na morte é doentio. A morte sempre precisa pensar, ela está pensando em você, ela não vai esquecer de você. Fica tranquilo que ela não vai esquecer de você. Mas o Woody Allen disse que a morte é uma doença sexualmente, a vida é uma doença sexualmente transmissível e 100% fatal. A morte não vai esquecer da gente. Bom, se é normal pensar na morte, mas é normal ter medo da morte? É compreensível, mas não é saudável. Você viver com medo da morte, como eu falei anteriormente, é sobreviver, não é viver. Você tem, pela existência da morte, por ter consciência de que você vai morrer, é um ótimo motivo para aproveitar a vida. E não desperdiçá-la com brigas tolas, distrações vazias, companhias que não significam nada. Você tem muita coisa que você pode curtir positivamente na tua vida, enriquecendo-a, e não gastando a tua vida com besteiras. Tem gente que quer aproveitar a vida enchendo a cara fim de semana, acha que isso é aproveitar a vida, comprando um montão de coisas, bugigangas, que ela nem precisa, nem sabe usar, nem sabia que existia, que viu uma propaganda e acaba comprando aquilo. Quantas coisas boas você pode aproveitar a vida? Ter um animal doméstico que você goste, pessoas que você ama. Por que não curtir isso? Por que ficar se preocupando ou tentando viver uma vida cheia de coisas vazias? Olha, eu também quero avisar aqui, a produção até me alertou. Você que ainda não está conseguindo acompanhar a TV Ondas Play aí na sua Smart TV, ou até mesmo no site, está com dificuldade, eu tenho uma dica. Vai no teu celular, vai no Play Store do teu celular, escreve lá, TV Ondas Play. Pronto, já vai baixar nosso aplicativo na hora, levinho. Clicou, já sai aqui na nossa programação. Não tem segredo. Agora não tem que ficar. Mas é difícil acessar. Mas eu não consigo acessar. Porque... Tem um monte de gente preguiçosa, meu irmão. Vamos falar a verdade. Porque você, queria que tivesse no Facebook, queria que tivesse no YouTube. Tá, mas você não precisou baixar o seu Facebook, uma trabalheira se cadastrar. Hoje você tem o Facebook, mas você não teve que se cadastrar para ter o Facebook. O YouTube não é a mesma coisa? Então, primeiro você tem que baixar lá a nossa TV para depois ficar fácil. É só clicar e assistir. Vai no Play Store, escreve lá, TV Ondas Play. Bonitinha, pode ir lá no Play Store, escreve lá, TV Ondas Play. Baixou o aplicativo, clicou, dá para colocar ali na tela? Dá, mas não precisa de cadastro. Não, além do Facebook e YouTube, você tem que fazer o seu cadastro, né? Que é um monte, 355 mil perguntas e respostas. Agora lá no TV Ondas Play, não precisa fazer cadastro. Clicou, baixou o aplicativo, clicou no Play, já está assistindo a nossa programação e olhando para o Dr. Luiz Aibinder todas as sextas-feiras ao vivo, às 10 e as reprises em vários horários da nossa programação, né? Então, depois a gente coloca aí, para quem estiver em casa, como é que faz para as pessoas estarem acessando. Tem aí também o pedacinho do céu, que eu quero também colocar. Eu pergunto para o William onde é que está o vídeo do pedacinho do céu, para a gente colocar daqui a pouco também, para quem está em casa, vendo que aqui na cidade de Maricá está acontecendo um evento, o Pedacinho do Céu,
que está acontecendo no bairro de Araçatiba. Gente, é uma coisa... Doutor Luiz Aibim, o senhor precisava estar aqui, o senhor precisa vir aqui, o senhor gosta. Tem chorinho, tem música bossa nova, mas eles montaram um palco lá dentro da lagoa. Então a pessoa, os conjuntos ficam lá dentro da lagoa, tem aquele deck que vem até um galpão gigante, com gastronomia, com cerveja artesanal, com camarão, com tudo que o senhor gosta. Aí vai ter sempre acompanhado de uma bossa nova, um chorinho, uma seresta, uma música bonita, e com o melhor pôr do sol do Brasil, que é o pôr do sol do bairro de Araçatiba. Confere aí, só para você ficar com água na boca do que é esse pedacinho do céu em Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Maricá, linda, do nascer ao pôr do sol. E por falar em pôr do sol, quando chega aquele pedacinho do céu, tudo se transforma em melodia e harmonia. Pedacinho do céu, ao som da bossa nova. E em edição especial, vinhos e sabores. A combinação perfeita. Incrivelmente bom. Ficou com água na boca, né, doutor Lambinder? Vinhos e sabores ao som de bossa nova. Vontade de ir pro céu. Aí a gente pode conversar. A gente pode conversar sobre isso aí. Depois continua o papo com o David. Bom, tem mais comentários? Vamos chegando aí, mais comentários? Não, ainda não? Então, ok. Tem aqui... Paraná. Pedro. Doutor Luiz Aibim, tanafobia é ansiedade causada pela exposição a um objeto ou situação relacionado à morte. Manifesta-se por sinais clínicos e muitas vezes leva a um comportamento de evitação. Tanafobia é a pessoa que vive com medo da morte? É tanatofobia. Tá certo. Eu que li errado. Tanatofobia. O Freud falava de Eros, que é o impulso para a vida, e Thanatos, que é o impulso para a morte. Então, tanatofobia é o medo da morte. Medo exagerado, medo irracional da morte. Pessoas que ficam obcecadas com esse pensamento, com esse temor. E deixam de desfrutar a vida, porque ela está precisando de morrer, ou temendo a morte o tempo todo. Então, uma fobia se caracteriza por ser um medo irracional. Não tem motivo para você temer a morte. Ela vem de qualquer jeito. É bobagem você ficar temendo uma coisa inevitável. Então, meu amigo, você, já que ouviu essas dicas importantes, comece a pensar na sua vida aí. Deixa, né? Porque a morte, a gente está com a senha com ela na mão, só não sabemos ver o número dela, né? Ainda bem. Ô, Dilon, quando nascemos com a morte. Você vai dizer, morreu de repente. Não morreu de repente. Nós já viemos programados para morrer. Ninguém morre de repente. A morte já nos acompanha desde sempre. E todo aquele tempo que nós já vivemos, já pertence à morte. Aqueles anos que você se referiu, que você viveu 60 anos, ou ainda tem mais 20 pela frente, aqueles 60 anos já pertencem à morte. O que sobrou você ainda pode aproveitar. Mas aqueles 60 já era, não tem volta. Não dá para rebobinar. O senhor, deixa eu pensar aqui uma pergunta para te fazer agora. O senhor acredita que a morte é... Como que eu posso colocar essa pergunta para o doutor Luiz Aibim? Rapaz... Bom, o senhor acredita que o ser humano já nasce, né, com o dia certo para morrer? E de onde vem esse dia certo para morrer? O senhor conseguiria... Eu não acredito no dia certo. Eu acredito no destino certo, vai morrer. Mas agora, as circunstâncias são variadas. Mas o destino certo, de onde vem isso? Será que a gente consegue imaginar isso? De onde vem esse... o Dilon nasceu dia 22/11 de 1963. Vai morrer no dia tal, do ano tal. E será que isso existe, na sua opinião? Na minha opinião, não. Não está escrito nas estrelas, não está escrito no mapa astral, não está escrito em nada. Mas a pessoa não sabe.
Não ouvi o que você falou. A pessoa não sabe se está escrito ou não está escrito. A pessoa, todo mundo tem prazo de validade, doutor? Ou não? Tem. Você conhece alguém que sobrou? Então, mas quem será o mestre de tudo isso, que controla o dia do seu nascimento e da sua morte? O senhor acredita que isso seja uma coisa assim, natural, da natureza? Tudo que nasce morre. Planta, animais, árvores, civilizações, tudo que surge não vai acabar. A mudança é permanente, a impermanência é a marca da vida. Nada é permanente. Agora, querer atribuir a uma programação que vem não sabe-se de onde, que você vai morrer no dia tal, é bobagem. Você viu, agora, esses dias, o irresponsável levou o filho de 11 anos para pilotar um avião. Eu vi. E bebendo cerveja com a criança pilotando o avião. A criança de chinelo, que é mais difícil ainda de se controlar os pedais. Resumindo, o avião caiu, morreu o pai e o filho, a mulher dele, que era a madrasta do garoto, sabendo da morte, se matou, 27 anos. Tem alguma coisa escrita? Não. Aconteceu. Então, para encerrar, porque nós vamos mudar de assunto aqui dentro do programa, doutor Luiz Aibinder, o senhor saberia nos dizer, ou então teria ideia de onde viemos e para onde vamos? Não sei. Não tenho a menor ideia. Ok. Então, qual seria a moral da história sobre o tema medo da morte? Hoje não tem uma história, uma frase que fala: há um elefante na sala de jantar. É uma expressão que é dada a situações incômodas que todo mundo conhece, mas sobre a qual ninguém quer falar, justamente porque ela é incômoda. As pessoas ignoram o elefante para ver se o bicho vai embora. Basicamente, se trata de ignorar um assunto até que todos se esqueçam dele. O problema é que você até pode esquecer do elefante, Odilon, mas o elefante não vai esquecer de você. O nosso elefante que eu me refiro é a morte. Assunto que todo mundo quer evitar. Mas entendam, não é a morte que é triste e dolorosa, e sim a negação de aceitá-la como processo natural da vida. Ninguém quer passar por perdas, mas certamente teremos de passar. A perda também é um elefante na sala de jantar, que todos querem negar ou ignorar, só que isso é impossível. Certas pessoas sentem tanto medo de uma grande perda que não querem nem passar perto daquilo que causa sofrimento. Outras não conseguem nem entrar em hospital, cemitério, quartos de doente, dizendo que é uma situação muito deprimente. Sabem instintivamente que não poderão se proteger indefinidamente das dores da vida, mas mesmo assim continuam a se proteger do jeito que podem. Se eu não olhar para lá, talvez o elefante vá embora, mas ele não vai, infelizmente. A vida é frágil e vulnerável e quebra à toa. Odilon, a morte não chega um belo dia com a foice no ombro para nos levar, mas ela está inserida em nós desde o nascimento. Ao nascer, já começamos a contagem regressiva para morrer. Assim sendo, Odilon, todos se enganam que pensam que a morte está no futuro, pois grande parte dela já passou. Todos os dias passados já pertencem à morte. Enfim, Odilon, não existe vida sem morte, nem morte sem vida. Muito bem. E aquelas pessoas... Já foi enterro de pobre? E enterro de rico? Já foi também enterro de rico? Rico? Já. Enterro de rico é todo mundo de óculos escuros, né? Roupa preta, a viúva com um lencinho no cantinho do rosto, mas saindo dali já vão pro resort, né? Já vão para as casas de praia e tal. E o pobre, como é que é? Aí chega a mulher do falecido, já pula em cima do caixão, me leva com você! Não sei o que tem. Já pensou se um dia o defunto levanta a mão e fala, então vem, vamos junto. Será que ela sai correndo ou ela vai junto? Eu não sei. Tem uma história interessante, é só uma história, não acho que é fato real.
O Alexandre o Grande, que era o imperador do mundo na época, do mundo conhecido da época, ele morreu com 30 e poucos anos. E falou assim, olha, quando eu morrer, eu quero que os médicos carreguem meu caixão e que eu lave-o com as mãos de fora. Mas por que, Alexandre? Por que você quer desejar isso? Para mostrar que os médicos não podem contra a morte e dessa vida não se leva a nada. Aí, é isso. E o próprio cristão, né, a visão cristã sobre a morte é que a morte só existe por causa do pecado. Antes do pecado, o homem, ele era eterno, né? Isso na época de Adão e Eva, né? Diz que Adão e Eva não tinha pele, não tinha sangue. Diz que Adão e Eva é como se fosse um holograma, assim, era um espírito, era uma forma, né? E vida eterna. Só que depois que comeu a maçã, aí já era. Por isso que eu fico bolado com esse negócio de comer maçã, viu? É isso aí, doutor Luiz Arminda. Vamos então agora, nós temos aqui também um quadro que é voltado para assuntos do cotidiano. Mas você sabe que existem muitas pessoas, né, que são bem-sucedidas. Você vê o cara com uma empresa boa, carro bom, casa bom, e você às vezes está parado, inerte, vivendo daquela vidinha sua, da zona de conforto, que é a mesma coisa de ser zona da morte. E ali, essas pessoas ficam achando dificuldades de ser bem-sucedidas e progredir. Verdades duras de engolir esse quadro. Solta essa vinhetinha, por favor. Doutor Luiz Arminda, as pessoas bem-sucedidas se concentram nas oportunidades e as mal-sucedidas nos obstáculos? Sim, João. Dizia um filósofo que o obstáculo faz parte do caminho. Quando você tem um degrau pela frente de uma escada, aquele degrau não é um obstáculo, mas ele te leva ao fim da caminhada, ao fim da subida. O obstáculo faz parte do caminho. Agora, a pessoa que não é bem-sucedida, ela vê o obstáculo como um empecilho para ela ir adiante. Já a bem-sucedida vê o obstáculo como um desafio para superar. E superando o desafio, você cresce, você progride, você prospera. Ficar detido pelo obstáculo, você vai ficar estagnado. Então, o obstáculo faz parte do caminho. Aceite isso. Essas dificuldades que todos nós enfrentamos nos aprimoram. Você que está namorando a academia, né? Se você for para uma academia levantar um peso muito leve e vai adiantar, não vai fortalecer músculo nenhum. Se já levantar um pouco mais pesado, vai fortalecer teus músculos. Os obstáculos fortalecem a nossa resiliência, nossos músculos, nossa resistência. E aí, também tem a parte cristã que diz o seguinte, que as pessoas às vezes ficam orando a Deus e pedindo sabedoria, né, para ele ser bem-sucedido. Deus, me dá sabedoria para eu conseguir ser bem-sucedido. Aí o que acontece? Ele vai para o trabalho, chega lá, quebrou a máquina, chegou atrasado, o patrão está de mau humor, ele começa a encontrar uma série de problemas. Um dia após o outro ele continua, Deus me dá sabedoria para eu ser bem-sucedido, e vem mais problemas. Aí a pessoa não entende como funciona, mas aí eu acredito que é o seguinte, meus amigos, assim como o doutor Luiz Arminda acaba de dizer, nas dificuldades que você vai ter que ter sabedoria para sair das dificuldades e atingir seus objetivos. Então, se você é um cara que quer chegar a concretizar seus objetivos, ser uma pessoa bem-sucedida, não esmoreça à frente das dificuldades, sabe? Eu acredito que quem gosta de andar descalço não semeia espinhos. Você tem mais é que ir para cima dos seus problemas. Se você é uma pessoa cristã, por exemplo, que crê em Deus, então não fica mostrando o tamanho do teu problema para Deus. Mostra o tamanho do teu Deus para o problema. Inverte. Mostra o tamanho do teu Deus para o problema e segue adiante. Doutor Luiz Arminda, existe, por exemplo, o que é preciso uma pessoa ser bem-sucedida? Existe alguma receita? Primeiro, eu queria dizer que a dificuldade é um estímulo para quem sabe lutar. Não é um empecilho, é um estímulo. Pode olhar por esse prisma. E
A receita é você saber exatamente o que quer, de preferência aquilo que você gosta, e manter o foco em cima. Se você for bem focado, você consegue sucesso. Sucesso, eu não digo muito dinheiro, você consegue se realizar naquela atividade. Então, se você faz isso, muito bem, seja lá qual for a sua profissão, qual for o nível financeiro que você pretenda. Mas o sucesso perguntaram a um cientista famoso, chamado Pavlov, teve uma experiência com cachorros, etc. E no leite morte, o que você recomenda para as pessoas serem bem-sucedidas? Paixão e gradualidade. Paixão no sentido de desejar muito aquilo, amar aquilo. E gradualidade, sabendo que você pode avançar pouco a pouco naquela direção. Paixão e gradualidade é uma bela receita, Odilon. Então, você, meu amigo, ou você, minha amiga, presta atenção, porque hoje o programa... Aliás, eu costumo dizer o seguinte, se você ainda não está acompanhando o programa À Luz da Psicologia, eu garanto para você que você está deixando de ganhar, não está perdendo, né? Está deixando de ganhar muita coisa na sua vida, conhecimento, a paz de espírito vem também através dessas palavras, e você tem uma consulta gratuita todas as sextas-feiras aqui para todos os seus problemas e percalços, coisas que te atrapalham, vamos lá, na sua mente, essas perturbações que você tem na sua mente, que tiram você do foco, você acaba descobrindo aqui. Eu sou uma pessoa privilegiada de estar aqui toda sexta-feira com esse senhor, que é um dos maiores profissionais do estado do Rio de Janeiro da psicologia. Eu tenho orgulho, né? E fico muito lisonjeado de poder estar aqui compartilhando esse programa com essa assumidade chamada Dr. Luiz Aibinder. Vai lá no Google, bota esse nome que você vai saber do que eu estou falando. Você também pode ir no Instagram, Luiz Aibinder, você pode procurar o Instagram depois dele aí para a gente colocar. Ele tem também trabalhos que ele faz online, ele faz trabalhos com pessoas da Polícia Federal, com a diretoria do Banco do Brasil, palestras por todo o Brasil aí, voltadas justamente para esses assuntos que às vezes te incomodam e te travam para você seguir à frente, seguir adiante na sua vida. Então, assista aqui todas as sextas-feiras ao vivo às 10 da manhã o programa À Luz da Psicologia. Tem como a gente saber se a pessoa vai ser uma pessoa bem-sucedida, doutor? Olha, tem umas experiências que envolviam crianças e chegaram a essa conclusão lá nos Estados Unidos. É mais ou menos o seguinte, lá é muito comum marshmallow, né, para comer marshmallow, aquele feito Maria Mole. Aí o experimentador falava assim para as crianças, ó, eu vou deixar aqui 2 Maria Moles do marshmallow. Se você não comer, você vai ganhar 4 depois. Mas se comer, fica só com essas 2. Aí algumas crianças mandavam brasa, comiam, não vou esperar depois nada, comiam logo as 2. E outros esperavam para ganhar as 4. E acompanhando essas crianças até a vida adulta. Aquelas que tiveram mais resistência à tentação, mais resistência à frustração, se deram melhor na vida no futuro. Tinham mais sucesso como estudantes, como profissionais, etc. Então, a maturidade, a resistência, a frustração, a perseverança, faz com que você tenha sucesso. E você que ainda não está atento aos sinais que a vida te dá, que Deus te dá, que o psicólogo te dá, que a vida te dá, né? Nós falamos aqui do medo da morte, mas você está atento aos sinais da vida, né? Se você apenas começar a perceber os sinais da vida, já é um bom sinal. Você já está começando a caminhar. Se você tem a capacidade, a humildade de ouvir para aprender, né? Mesmo que você esteja no erro, você vai saindo aos poucos e achando o caminho certo. Se é que me entende do que eu quero dizer. Tem comentários? Vamos lá então para os comentários. Bonitinha voltou aqui perguntando, doutor, você concorda comigo que até que se prove o contrário, essa é a única vida e é melhor não ficar contando com as promessas religiosas para vidas depois da morte?
Bom, aí ela entrou num tema já religioso aí. A Bonitinha mandou uma mensagem. O senhor ouviu o que ela disse? Ouvi. Cada um com a sua crença. Não vou discutir crença. Cada um acredita no que quiser e viva de acordo com sua crença. Tem gente que acha que essa vida é o fim de tudo, tem gente que essa vida é só uma passagem para outro nível. E quem pode afirmar isso, né? E, por falar nisso, Dilon, Schopenhauer, o filósofo, era o filósofo do pessimismo. Ele disse, não tem por que ficar com medo depois da morte, se antes da morte você não sentia nada. Olha, você, meu amigo, que está hoje acompanhando o programa, você realmente está ganhando um presente. Porque além de você hoje saber o que significa você ter medo da morte, você está tendo a oportunidade de saber como você ser bem-sucedido no resto de vida que você ainda tem. Então, hoje, definitivamente, foi um dos melhores programas que eu participei, sem dúvida nenhuma. E quero dizer para você que você tem que é preciso saber viver. É preciso saber viver, com certeza, tá? Doutor Luiz Aibinde, dentro de tudo isso que nós falamos, qual seria o pensamento do dia? Ô Dilon, a morte para os jovens é um naufrágio e para os velhos é a chegada no porto. Repita, porque eu tô anotando, eu vou anotar. Vamos lá. A morte para os jovens é um naufrágio e para os velhos é a chegada no porto. Ah, é verdade. Tem tudo a ver. E para os velhos chegou ao porto. Chegou. Ouviu aí, bonitinha? Viu? Então para de pensar, de se preocupar, o que os outros pensam em relação à morte, o que tem depois da morte. Preocupe-se você com a sua vida atual. E acredito sim que quanto mais na retidão a gente conseguir andar, lá na frente isso vai fazer a diferença, pode ter certeza. Doutor Luiz Aibinder, olha, dia 22 está chegando, dia 22 de agosto, vai ser o dia do Maricá Business, e para você que quer conhecer o Dr. Luiz Aibinder, é só estar lá na casa de show Caneca Mofada, que fica lá em Itaipuaçu, os nomes, né? Quem está fora de Maricá, fora do Rio aqui assistindo a gente, fala, nossa, olha o nome, Caneca Mofada, Itaipuaçu, é confuso, né? Mas quem é da região aqui conhece, porque Caneca Mofada é uma casa de show, que é bem aconchegante lá, a gente vai receber lá os palestrantes, os empresários, e todos vocês estarão juntos conosco lá, também presenciando, vamos fazer um podcast ao vivo com o Dr. Luiz Aibinder lá, tá bom? Então vai lá, vamos conhecer o Aibinder, vamos fazer uma tarde de autógrafos, e ele estará lá sendo um dos nossos homenageados, grande Dr. Luiz Aibinder. Agora, meu amigo, quero que você saiba o seguinte, o programa A Luz da Psicologia, ele tem também uma finalidade, né? Uma finalidade de proporcionar para você uma qualidade de vida melhor. E é por isso que eu falo, Dr. Luiz Aibinder, deixe as suas considerações finais com um resumo do que nós conversamos aqui hoje para quem está em casa, que tem medo da morte e que ainda acha que não é bem-sucedido, e para os bem-sucedidos. Eu não vejo muito motivo para o medo da morte, eu não sinto medo da morte, sabe por quê, Dilon? Enquanto eu estou vivo, eu não sei o que é a morte. Quando eu morrer, eu não estou mais vivo. Então, eu e minha morte, não vamos nos encontrar. Só os outros vão saber que eu morri. Eu nem vou saber disso. Por que ter medo? Então, meu amigo ou minha amiga, se você ainda está confuso, saiba que o lema é preciso saber viver. É preciso saber viver, Dr. Luiz Aibinder. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber
viver. Até semana que vem, doutor. Tchau. Você pode retirar uma